Meu nome é Silvana Camilotti, eu sou artista plástica e vou falar um pouco sobre o meu processo criativo. Para isso, eu escolhi uma obra que se chama Suporte, que foi feita em 2018. Bom, eu vou contar uma história para vocês porque cada artista tem uma maneira de desenvolver o seu processo criativo. No meu caso, eu me utilizo de muita pesquisa, então a obra às vezes demora um certo tempo para ser concluída, né? Então, essa obra específica, a pesquisa ela começou em 2006, quando eu estava concluindo o meu curso de graduação na Escola de Música e Belas Artes do Paraná. Eu estava fazendo o curso de bacharel em pintura. Então, estava iniciando o meu projeto de conclusão de curso. Surgiram aí muitas ideias, mas muitas dúvidas também sobre o que pesquisar, né? Então, eu cheguei no momento que eu espalhei todos os meus trabalhos no chão, os trabalhos que eu já havia feito na faculdade, e eu percebi que eu não me utilizava do suporte mais tradicional na pintura, que é a tela. E achei ali o fio condutor da minha pesquisa. Vou pesquisar sobre suportes não convencionais na pintura, né? Na época eu já gostava de fotografia e eu comecei a fazer a minha interferência no suporte do negativo fotográfico. O negativo fotográfico são essas tirinhas que eram utilizadas é o filme, né, que era utilizado nas máquinas analógicas de fotografia. Então eu me utilizei desses negativos, onde eu aplicava sobre eles produtos químicos e tintas para obter um resultado de pintura. Bom, foi uma pesquisa bastante extensa, onde eu ia anotando de cada tirinha que eu fazia, eu anotava detalhadamente que material eu utilizava, qual o tempo de secagem, como ele agia sobre o negativo fotográfico, né? E esse passou a ser então o meu primeiro suporte para essa pesquisa. Eu vou mostrar uma imagem aqui. Eu vou falar sobre o material que eu utilizei, vou dar um exemplo, vou falar sobre o material que eu utilizei. Nesse caso foi o negativo revelado, eu utilizei o lado emulsionado e eu usei ácido férrico, percloreto de ferro, ácido nítrico com corante azul, ácido nítrico puro, e o modo de fazer a interferência no negativo fotográfico foi aplicar com pincel sobre o negativo. Então, eu comecei com o ácido férrico, o percloreto, o nítrico com corante e nítrico puro. E após algum tempo, eu apliquei mais ácido férrico nesse negativo. Bom, o tempo de secagem foi de 12 horas. Após a secagem, foi feita a revelação da fotografia, né, a ampliação, né? E o resultado foi que os ácidos nítricos de secagem rápida, aplicados sobre o férrico e o percloreto de secagem lenta, criaram cores suaves. Talvez tenham até desacelerado a ação do ácido férrico. Houve uma integração, passagens tonais, profundidade, textura e luz, que era o que eu buscava como resultado. Bom, então o meu segundo suporte foi a ampliação dessa imagem. O terceiro suporte, eu queria pegar essa imagem e projetá-la numa parede. O quarto suporte passa a ser o espectador, que a partir do momento que ele passa entre a projeção e a parede,
a imagem é projetada nele. Então, o corpo do espectador passa a ser o quarto suporte. E o quinto suporte é a memória, né? Que ficou gravado para quem teve a experiência e a vivência desse projeto, que participou. De uma certa forma, fez a obra ficar viva e se modificar a cada interferência. Essa proposta, ela acabou não sendo executada dessa forma por questões técnicas na época, e foi dado uma outra finalização para essa proposta. E isso ficou adormecido, mas estava lá, né, guardado, esperando o momento certo para ser executado. Bem, em 2017 eu tive a oportunidade de mostrar meus trabalhos para um curador da Bienal de Curitiba. E ele se interessou por essa proposta, por essa pesquisa que eu havia feito em 2006. E eu trouxe ela à tona, então voltei, né, a pesquisar e acrescentei nessa pesquisa, nesse projeto, o raio-x. Porque naquele momento nós estávamos falando de antípodas e antíteses, de longe e perto, de dentro e fora, do conter, do estar contido, e o raio-x me proporcionou o resultado que eu queria. Então, o que antes era só uma imagem abstrata, passou a ter mais dois elementos, que era a minha imagem e o meu raio-x. Bem, esse projeto ele foi executado na Bienal da maneira que eu queria lá no início da pesquisa, que foi uma projeção, no caso aqui foram 4 imagens escolhidas. Essas imagens elas eram projetadas em 3 cortinas de voal, e a imagem ultrapassava as cortinas e chegava na parede. E o espectador, ele passava entre as cortinas, e o seu corpo passava a ser um suporte também. Bem, terminada a Bienal, houve um convite para que as obras itinerassem por algumas cidades do Paraná e Santa Catarina. E foi o que ocorreu. Mas eu resolvi mudar o suporte novamente. Então eu decidi fazer essa imagem em tamanho real. A primeira imagem, que seria a minha, do meu corpo e da imagem contaminada, ela foi impressa num acrílico transparente. A imagem do raio-x também foi impressa em acrílico, e ela fica, né, distante da parede e distante a imagem do raio-x. E ela é fixada com parafusos que atravessam o tórax, o raio-x, o tórax, e encostam na parede. E essa obra ela é versátil, ela pode ser colocada na parede e no chão também. Ela dá essa possibilidade, e ela foi exposta das 2 maneiras, né? Então, eu vou mostrar a imagem agora para vocês. A obra se chama Suporte. Bom, então aqui está o resultado da pesquisa. A obra ela foi impressa em acrílico transparente, primeiramente nessa placa maior
a minha imagem com a imagem contaminada e nessa placa menor o raio-x. E ela é fixada com parafusos. Como eu estou falando sobre memória, sobre cicatrizes, né? E aqui o parafuso ele perfura, né, o corpo, é uma agressão também que forma uma cicatriz. E esses parafusos permitem esse distanciamento entre o raio-x, a placa e a parede, que dá esse respiro, né, que era uma ideia que eu queria também. E esse formato aqui permite que eu exponha ela no chão também. E ela foi exposta das duas formas, na parede e no chão. Bom, essa obra então acabou itinerando por Cascavel, Balneário Camboriú e Blumenau. E em 2019 ela recebeu o primeiro prêmio no terceiro Salão de Artes Visuais de Pinhais. Detalhe, ela é numa escala 1:1, tamanho real, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, até uma próxima.